Um amor incomparável. Em Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7, está escrito o seguinte: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. O próprio Deus veio ao mundo para revelar seu amor. Aguentou todo o sofrimento e deu sua vida para que você entendesse o que é o amor eterno. Temer a Deus é obedecer e adorar o seu nome, o reconhecendo como Criador, santo, divino, grandioso e poderoso. É também se afastar do mal e do pecado. Dar glória a Deus é refletir em nós a imagem dele, mostrando um amor que se doa pelo outro, não pensa apenas em si mesmo. Ao reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, você será transformado em uma nova pessoa. Bom dia. Ao aceitar Jesus, você será transformado em uma nova pessoa. Obedecerá aos seus ensinamentos e revelará um caráter como o dele. Deus tem pressa em nos transformar, pois o seu juízo já se iniciou e estamos sendo observados. O tempo é curto. Adorar a Deus que criou todas as coisas é maravilhoso. Veja a natureza. Em 6 dias ela foi criada e o 7º dia Deus separou e santificou. Adorar a Deus envolve saber quem Ele é, ter uma compreensão correta sobre Ele. E você pode começar conhecendo a Deus através do estudo da Bíblia, tendo uma experiência pessoal com Deus, abrindo seu coração a Ele por meio da oração e do louvor. Adore a Deus de forma sensata. Não seja levado apenas por emoções ou circunstâncias. Quando você perceber que seu modo de viver está mudando para melhor, significa que você está nascendo de novo. Só que em espírito, de forma sublime, santa e respeitosa, pois agora você sabe e entende a palavra da verdade. Você pode ler alguns versos para lhe ajudar. Gênesis capítulo 22, dos versos 1 ao 12. Êxodo 20, versos 1 ao 17. Eclesiastes 12, versos 13 e 14. E Tiago, capítulo 2, versos 10 ao 12. Existe por aí uma grande confusão religiosa. Apocalipse 14, verso 8 fala um pouco sobre isso. E outro anjo seguiu dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Babilônia significa confusão. Como o reino da Babilônia não existe há muitos anos, a Babilônia que está no livro do Apocalipse representa a confusão religiosa que existe em nossos dias e nos desvia da verdade. O vinho da ira da fornicação são falsos ensinamentos criados pelos homens e não por Deus. Esta mensagem fala contra a adoração a outros deuses e ídolos e contra um falso cristianismo, que é a imagem da besta. Várias religiões irão se unir por meio de 2 falsas doutrinas: a imortalidade da alma, afirmando que o homem não morre, e o segundo, o falso dia de adoração, que afirma que o mandamento do sábado foi substituído por outro dia. A Bíblia não diz isso. Não se deixe enganar. Saia desse sistema confuso. Entenda a palavra de Deus tal como ela é. Os ensinos são confusos e você pode não saber quem está com a razão, mas o Senhor te revelará e te guiará a toda a verdade com segurança. Faça um pedido a Deus: Senhor, mostre-me a verdade. Salvação ou perdição, eis a questão. Apocalipse 14, dos versos 9 ao 11 está escrito: E seguiu-os outro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome.
Adorar a besta e a sua imagem significa aceitar e obedecer aos ensinamentos que vão contra os mandamentos de Deus e estão sendo ensinados pela falsa religião. A mão representa as nossas ações e a testa as nossas ideias. Os que escolherem acreditar no engano de Satanás receberão um sinal na testa, e os que conhecerem a verdade, mas não a praticarem, receberão um sinal na mão. Qual será a sua escolha? O vinho da ira de Deus sem mistura é sua justiça, que revela o caráter santo de Deus por meio da sua palavra fiel e verdadeira. Aqueles que não aceitarem sofrerão as consequências de suas más escolhas. Por um ato de misericórdia, Deus eliminará essas pessoas, dando um fim ao seu sofrimento. Contudo, elas não voltarão a existir. O que a Bíblia chama de segunda morte. Jesus quer transformar completamente a tua vida. O teu modo de viver será totalmente mudado a partir do momento em que você compreender o que Ele fez por você, o que Ele faz em você e o que ainda fará. O seu comer, o seu vestir, as coisas que você ouve e vê, não serão mais como as coisas do mundo, pois você almejará o céu e se preparará para isso. A obra que Deus quer fazer em sua vida, Ele deseja realizar hoje. Primeira carta aos Coríntios 10, verso 31. O conhecimento te livrará da morte. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, verso 12. O selo de Deus é a sua lei completa. Quando obedecemos a Deus, recebemos em nossa fronte o seu selo como sinal de obediência. Aquele que obedece a Deus se torna justo, pois justiça é o mesmo que obediência. Essa obediência envolve conhecer as leis do seu corpo e compreender seu funcionamento para que sua mente se torne clara e você consiga entender a palavra de Deus. Busque conhecer e obedecer a todos os mandamentos de Deus. Eles não foram e nem serão mudados. Conforme as Escrituras, o selo da lei de Deus se encontra impresso de forma especial no quarto mandamento, o mandamento do sábado. Dentre todos os 10, o quarto mandamento é o único que declara ser Deus o Criador dos céus e da terra, mostrando assim o seu direito à reverência e culto. Porque devemos obedecer para a nossa salvação. Um pai, quando não quer que seu filho se machuque ou até mesmo morra, cria regras que irão proteger seu filho desde que as obedeça. Da mesma forma, nosso Pai nos protege por meio da obediência à sua palavra. Leia também quando puder Isaías 8, versos 16 e Ezequiel 20, verso 12 e verso 20. Leia a Bíblia todos os dias e não seja enganado por falsos religiosos, falsos profetas que dizem que a lei de Deus não é mais para ser guardada. Abaixo na descrição desse vídeo iremos deixar alguns temas para que você possa estudar também e ficar mais por dentro desse assunto. Como ser salvo? Aceitando a Jesus e obedecendo a toda a lei de Deus. Que Deus seja louvado. Amém.